Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Depois de ter feito a promessa de mais de um ano, hoje eu consegui trazer o Dr. Ralph Thomas Koch, o dentista que trabalha comigo aqui na minha clínica de Porto Alegre, para falar um pouco sobre esse tema que muita gente solicitou, falar sobre bruxismo. Algo muito raro aqui no teu consultório, né, Ralph? Muito raro. Hoje não teve nenhum ainda, né? É que todo dia tem. A gente está gravando, são 8 da manhã, por isso que não teve nenhum. Ainda não. Bom, pessoal, eu não vim fazer esse vídeo sozinho por falta de conhecimento, né, aprofundado no assunto, então eu queria trazer um cara que me ensinou, né, aprendi muito sobre bruxismo com o Dr. Ralph, e ele vai explicar um pouco para vocês, porque assim, é mais uma das patologias, né? Patologia, achados, né? Que a gente... Não, o bruxismo é uma patologia, né? Ele é uma parafunção. Parafunção, olha aí, ó, tô dizendo, ó, nada como entender o que tá falando, né? Uma parafunção que vai trazer um sinal, que na boca a gente consegue encontrar esse sinal, e que não é por motivo único, não é unicausal isso aí, né? Pode ter mais de um tipo. E aí é que tá, quando a gente entende que uma doença, uma patologia ou uma parafunção aí pode ter mais de uma etiologia, a gente entende que o tratamento nem sempre vai ser o mesmo. Agora, antes de falar de bruxismo, é importante entender o que leva o paciente a apresentar bruxismo. O Dr. Ralph já vai explicar o que é o bruxismo, né? Mas o que leva a isso? É imperativo fazermos uma associação aqui do bruxismo com neurotransmissores, tá? O que a gente sabe sobre neurotransmissores? São hormônios que são utilizados no nosso cérebro para conduzir sensações, para conduzir informações. Então existem neurotransmissores que vão propagar a sensação de bem-estar, de leveza, de plenitude, de felicidade. E o bruxismo, de certa forma, ele tem sim uma associação com a falta desses neurotransmissores. Vamos dar nome aos bois aqui: serotonina, dopamina, endorfina, todos neurotransmissores que trazem essa sensação de bem-estar. Quando eu tenho um déficit desses neurotransmissores, eu posso manifestar uma depressão, uma ansiedade, uma bipolaridade, uma síndrome do pânico. Porém, o fato mais curioso é que a gente não enxerga muito bruxismo em depressivo, né? A gente enxerga isso muito mais em paciente ansioso, aquele paciente que ele vive o amanhã, né? Existe uma máxima que diz assim: quando você vive do passado, você vai ter depressão. Quando você vive do futuro, você vai ter ansiedade. Quando você vive o presente, você tem a plenitude. Então, é muito comum encontrar sinais de bruxismo na boca de pacientes que são extremamente ansiosos, que vivem o que não aconteceu, os pré-ocupados, né? Tem aquela preocupação antes dos problemas chegarem. E aí a gente entende que, poxa, o bruxismo, claro que existe o bruxismo durante o dia, também é comum, mas acho que muito mais é o bruxismo noturno, né? Bem mais comum, noturno. Comum. Então a gente entende o quê? Em primeiro lugar, o que a gente pensa quando deita na cama para dormir? Geralmente a gente começa a pensar o que tem que fazer amanhã. Ai meu Deus, amanhã eu tenho uma agenda cheia, eu tenho que fazer reunião, eu tenho que responder e-mail. Então assim, deitar para dormir e se preocupar demais com o que vai ter que fazer no dia seguinte já é uma coisa que aumenta a probabilidade de bruxismo. Além de fazer perder o sono. Exatamente. O paciente com bruxismo, ele não tem um sono reparador, ele passa a noite toda com a musculatura contraída. Então, ele vai ter no dia seguinte uma queixa de que ele acordou com uma certa indisposição e é muito comum dores, isso que a gente vê muito aqui, né, doutor? Cansaço na região aqui da musculatura, na mandíbula, dor de cabeça nessa região, tanto frontal quanto temporal aqui na lateral, nos próprios dentes, tem gente que sente os dentes como se estivessem amolecidos ou alguma coisa nesse sentido. Mas é importante dizer que existe o clássico bruxismo excêntrico, que é esse que o Samuel está se referindo, que é justamente esse de ranger os dentes, de apertar os dentes. Mas existem outros bruxismos, né? Existe o cêntrico, que é o só de tensionar,
que hoje em dia muitas pessoas também fazem, né, que se pegam dirigindo ali e ninguém está rangendo os dentes dirigindo, mas está apertando, está tensionando, está pensando lá no colégio do filho, lá na reunião e está apertando os dentes. Isso é o bruxismo cêntrico. É importante a gente diagnosticar essa diferença aí, porque não só o sintoma é diferente, a manifestação na boca é diferente, como o tratamento é completamente diferente. Para quem range os dentes de noite, tem um tratamento, normalmente a placa, né? A plaquinha que evita que a gente aperte os dentes e evita que eles se toquem e bota a gente numa posição mais confortável. Em compensação, quem tensiona os dentes não pode usar uma placa, porque como é que tu vai usar uma placa o dia inteiro? Aí tem gente que tem que falar, e é uma placa grossa, desagradável, não é usual, temos que sugerir tratamentos factíveis, ninguém vai usar uma placa durante o dia inteiro, não dá para falar com a placa. Aí, o que se faz? Faz outras terapias, como, por exemplo, em alguns casos a gente faz até aplicação de toxina botulínica, né? O botox utilizado para estética e tal. Agora a mulherada vai querer. Todas vão querer descobrir que tem um bruxismo desse para botar botox. Já está justificado. Vamos explicar que não vai deixá-las mais bonitas. Não deixa mais bonito. Esse não muda nada fisionomicamente, né? Esteticamente, externamente não muda nada. Mas se aplica nos músculos que a gente chama de elevadores da mandíbula, né? O temporal e o masseter, a gente aplica o botox aqui para reduzir a força dessa musculatura. Por quê? A solução do bruxismo, tá? Ela é muito complexa. Isso é a pergunta, né, aquelas perguntas de $1 milhão. Quem dizer qual é a solução do bruxismo é uma coisa muito complexa, né? Isso está relacionado com fatores de ansiedade, com coisas emocionais muito complicadas. Eu costumo dizer que tratamento de bruxismo é muito mais de psicólogo, né? Às vezes de psiquiatra, do que de dentista, né? Porque chá de camomila, fazer meditação, levar a vida mais leve, não de dirigir no trânsito, no horário mais pesado do trânsito, é tratamento de bruxismo, porque tu evita fatores que vão desencadear o bruxismo. Só que como é que tu controla isso? São coisas difíceis de serem controladas. Como é que tu não tem uma vida estressante, entre aspas, né? É difícil. Em meio a uma vida estressante. Em meio a uma vida estressante. Então, essas terapias que eu chamo, não chamo nem de tratamento, né? Por exemplo, a questão da aplicação do Botox, elas são terapias que vão ajudar, vão reduzir a força. Tu vai continuar desencadeando o bruxismo, desencadeando os sinais que o bruxismo tem, que é o apertamento da musculatura, mas esse apertamento não vai ser tão danoso. É mais ou menos isso. É paliativo. É paliativo. Tratamento paliativo. É paliativo. Eu nunca vou dizer que fico satisfeito em sugerir um tratamento ou uma terapia que eu sugiro que a pessoa venha aqui de 6 em 6 meses fazer a aplicação de uma injeção na bochecha, né? Ou ter que usar uma placa de acrílico para dormir o resto da vida. Então é interessante também, conjuntamente com essas terapias odontológicas, vamos dizer assim, sugeridas pelos dentistas e tratamentos, também fazer tratamentos, vamos dizer assim, mais holísticos, mais até de alimentação antes de dormir, aí o Samuel, enfim, dá aula sobre isso, e não só depender, né, da bengala da placa de bruxismo ou da aplicação do Botox. Isso é o que a gente faz aqui na clínica. Quando eu identifico um paciente que eu penso que possa estar com bruxismo, e por que eu penso? Eu penso porque ele me conta que ele é ansioso, é aquela pessoa que na consulta fica batendo o dedo ou aquela perna inquieta, né? Gerando uma ansiedade, aí o paciente me fala que tem uma dor no pescoço, uma dor na cervical, dor no ombro, porque pode estender para o resto da musculatura toda. Eu boto na cadeirinha do Dr. Ralph aqui e peço uma avaliação para ele. E uma coisa legal de a gente mostrar aqui hoje, que eu pedi para o Dr. Ralph mostrar para a gente, é algo que eu aprendi com ele, que é a diferença entre abfração e retração gengival. E essa diferença, muitas vezes, em consultórios odontológicos, ela é confundida, né? A grande maioria. Muitas vezes. E eu já tive pacientes aqui que falaram para mim, não, eu tenho retrações gengivais que foram diagnosticadas pelo meu dentista. Aí chegou aqui, o Dr. Rafa olhou e falou, não, isso não é retração gengival, isso é abfração, e a abfração é um sinal clínico de um bruxismo cêntrico, né? Perfeito. Então, explica um pouquinho isso para nós,
Vamos usar umas imagens aqui, porque com imagem fica claro. Eu só queria fazer um adendo aqui, que o bruxismo, existem esses dois tipos, grandes tipos, né? O cêntrico e o excêntrico, mas na verdade não é assim, 100% um, 100% outro. Né? Eu só arranjo os dentes durante a noite e não aperto os dentes durante o dia. Não é bem isso. Pode ser misto. Pode ser misto, as coisas podem acontecer. Eventualmente eu aperto mais à noite, aí fatores aconteceram de estresse na minha vida, eu passei a usar mais o trânsito no horário de pique ali, então o que acontece? Aperto mais os dentes. Então isso é uma mescla, né? Não é uma coisa ou outra. Muitas vezes as coisas acabam se misturando aí. Mas então, eu vou mostrar aqui um caso, tá, de um paciente aqui da clínica, que é um caso que a gente chama, vamos dizer assim, de um bruxismo moderado. A gente olha aqui já tem sinais claros, né, para quem lida com isso, né, de bruxismo. Isso aqui, por exemplo, né, esse desgastezinho aqui nos dentes, isso aqui é um sinal característico de bruxismo. Essas mini fraturas aqui, né, aqui, isso não acontece numa função mastigatória. Isso acontece só em parafunções. E a gente nota em outras fotos aqui, ó, que aqui sim vem o que o Samuel se referiu aqui, que são as abfrações. Tá? Que são desgastes junto à gengiva, normalmente nos pré-molares e molar, né? Nesses 3 dentes aqui. E a partir do canino para frente, raramente tem. Por que isso? Mas como assim? Porque nessa região aqui, se a gente for... Essa foto aqui ela é num zoom, mas essa é a região que se estende o músculo masseter. Tá? Essa região aqui. Então, dificilmente quem aperta os dentes, tu que está vendo esse vídeo, que aperta os dentes, a gente não está apertando os dentes com os dentes da frente, a gente não fica assim, a gente aperta aonde o músculo é forte, né? E então, é nessa região, não à toa, que é nesses dentes que normalmente acontecem os sinais mais graves de abfração. E isso é o que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Nas áreas da saúde. Por quê? Quando a pessoa me diz, não, é porque eu tenho retração gengival, é porque eu escovo, o dentista disse que eu escovo muito forte, aí ele sugeriu que eu trocasse a escova e tal. Não tem absolutamente nada a ver, porque senão eu vou fazer a seguinte pergunta: por que ele escova forte só nesses 3 dentes? Nesse aqui não tem, e nesse aqui não tem, e nos da frente não tem. Então, como é que ele escova forte só aqui e não aqui? Então, na verdade, ele vai passar a vida inteira usando escova mais macia. Não estou dizendo que isso está errado, está certo, tem que usar escova macia. Mas não vai resolver aquilo ali, não é retração gengival. Eu gosto muito de mostrar esse caso aqui, porque esse caso mostra bem que a diferença entre retração gengival e bruxismo. Se a gente notar o nível da gengiva dessa paciente, que tem dentes perfeitos, uma paciente de 40 e poucos anos aí, muito bonita, muito cuidadosa, nunca fez uma restauração na boca, e tem o nível da altura da gengiva, ele é parelho, não existe uma altura diferente nesses dentes aqui que apresentam essas alterações. Na verdade, a gengiva dessa paciente neste dente aqui sempre foi ali. Ela não houve retração gengival, essa gengiva não subiu. O que aconteceu foi que esse dente passou a desenvolver esse desgaste por abfração, justamente por tensionamento na parte oclusal, na parte que ela aperta os dentes, ou durante o dia ou durante a noite, provavelmente durante o dia. Essa paciente foi uma paciente que eu encaminhei para você por fortes dores cervicais. Exatamente. Muita dor. Ela é fisioterapeuta, de formação, e ela não tinha feito essa relação que podia estar associada ao bruxismo. E é uma das tantas pacientes que chega aqui dizendo, não, eu sei que eu tenho retração gengival. Ela não tem retração gengival. Na verdade, isso talvez nem seja visível no vídeo aí, retração gengival é o que ela tem daqui para cima. Cerca aqui de 0,3 milímetro, 1/3 de milímetro é retração gengival. Nesse dente aqui ela não tem retração gengival nenhuma. Doutor, mas por que acontece a abfração aqui? Explica para o pessoal. Isso é uma coisa que as pessoas, num primeiro momento, não entendem muito bem, né? Eu aperto aqui e desgasta aqui. O que acontece? O dente, ele é envolto por uma camada de esmalte dentário, tá? Que é o que confere a resistência ao dente.
O esmalte é um tecido extremamente duro, que é como se fosse uma rede, todo entrelaçado, de um tecido duro, tá? E é tudo interligado. E ele vai da gengiva, dá toda a volta, envolve todo o dente. E, né, eu costumo dizer que Papai do Céu sabia o que fazia. Na parte onde a gente morde, de um pré-molar, por exemplo, tem lá 2 milímetros de esmalte. Isso para dente é bastante, né? 2 milímetros e meio. Então são 25 micrômetros de esmalte. E ele vai ficando mais fino na parte da frente do dente, porque a gente não usa essa parte, vamos dizer assim, para morder, para mastigar. E lá ele vai ficando cada vez mais fino, 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 fino. E o esmalte termina na altura da gengiva. Com que espessura? 0. Tá? O que a gente chama de lâmina de faca. Ele termina em 0, bem fininho. Como é todo interligado e aqui é grosso, aqui resiste ao tensionamento do tensionamento do bruxismo cêntrico, vai criando uma tensão em toda essa teia e rompe onde ele é mais fininho. Onde ele é bem fininho, dá uma leve trincadinha, imperceptível no começo, né? Algumas pessoas reparam assim, referem assim, eu reparo que eu tô botando a unha aqui, tá trancando a minha unha aqui. Sim, é uma linha bem fininha que fica junto à gengiva lá. Esse é o começo do bruxismo, né? Numa fase inicial é isso aqui, daí evolui para isso aqui e acaba terminando nesse quadro bem mais complicado, bem mais profundo aí. Não é o objetivo do vídeo, mas, obviamente, aqui, né, tem que fazer obturação, né? Esse paciente tem que obturar e resolver o problema, porque senão vai estourar as obturações. Na verdade, esse tipo de situação aqui tem que ser resolvido de 2 formas. Uma é a local, né, é corrigir o que aconteceu. Né? Aconteceu que, na verdade, é um desgaste dentário. Todo desgaste dentário tem que ser corrigido. O dente é uma estrutura que não foi feita para ter um desgaste, ter alguma coisa exposta, tá? Então o tecido que está logo abaixo do esmalte é um tecido chamado dentina, que é muito mais mole, vai desgastar muito mais rápido a partir de agora. Aí sim, se ela escovar forte aqui, vai começar a desgastar cada vez mais, a ponto de chegar lá no nervo, no dente, né? Na polpa do dente, e ter que tratar canal desse dente, coisa que eu já vi acontecer. Sem contar que estruturalmente, né, é uma erosão isso, né? Vai desgastando, quando vê, quebra esse dente. E retém alimento, dá mau hálito, inflama a gengiva, tem uma série de coisas. Mas, voltando, o que a gente precisa aqui? Restaurar esse dente, ele precisa ser fechado. Né? Na verdade, nós não estamos colocando resina nenhuma, nós estamos refazendo, né? Restaurando um dente que tinha um formato, né? Que vinha daqui até aqui e foi comido, né? Foi criada uma valeta, um sulco. A gente cobre isso com resina composta, uma restauração super simples, que não usa broca, por exemplo, não tem anestesia, a gente não usa broca porque eu não crio desgaste nenhum no dente, o desgaste já está ali, a cavidade já está ali. Então eu simplesmente limpo, faço um polimento e acrescento uma resina. Essa é uma solução, mas o que causou o bruxismo não está solucionado. Se tu desgastou o teu tecido dentário, tensionando e tal, por anos, se nada mudar, tu vai continuar fazendo isso. E aí o que pode acontecer? Tu derrubar essa restauração. Tu pode também, pelo mesmo processo, tensionar ali o esmalte e criar uma força ali que a restauração cai. Então, essas restaurações, a gente tem que ficar de olho. Já houveram pacientes que o Samuel me encaminhou, e eu fiz 12 restaurações como essa. Né? Tem pacientes que vêm fazer 2, 3, 4, tem pacientes que vêm fazer 14. Tem pacientes que fizeram 12, 13 e nunca aconteceu de cair nenhuma restauração em 2, 3, 4, 5 anos. Mas eventualmente cai. Quando caem essas restaurações, que a gente sabe que a gente fez com bons materiais e tal, de uma maneira adequada, fica um alerta que, na verdade, temos que resolver o que está gerando isso aí, né? E aí sim, entrar com algumas, enfim, umas ideias de mudar a questão, ou fazendo aplicação de botox, o que pode ser uma solução em alguns casos, ou fazendo algum outro tipo de tratamento que envolva a diminuição de fatores que desencadeiam a ansiedade, por exemplo. E o interessante aqui é fazer uma analogia com aquela situação que você já foi submetido quando você foi no supermercado, foi no mercadinho perto de casa, a pé, e aí você comprou lá alguma coisinha pesada e segurou a sacola, veio trazendo a sacola e para isso você contraiu o teu bíceps, né? E aí você viu que caminhou lá 4, 5, 6 quadras e começou a sentir uma dor no bíceps, porque ele ficou contraído o tempo todo.
Por que isso dói? Vai doer porque vai gerar um aumento de ácido lático, vai gerar um processo inflamatório pela contração que foi continuada. Então, uma contração do masseter, que é um músculo muito menor, obviamente, mas a contração durante uma noite toda aumenta sim citocinas pró-inflamatórias, né? E você imagina isso toda noite, no momento que você teria que ter o sono restaurador, aquele sono de reparo, que todos os teus hormônios do bem têm que estar sendo produzidos e você está lá fazendo o quê? Um trabalho. Mascando chiclete. Tá mascando chiclete a noite toda. Pior do que mascar chiclete. Mascar chiclete relaxa. Mascando o teu dente mesmo. Exatamente. Então, assim, é muito importante atuar nisso. A mensagem que o Dr. Ralph deu aqui foi fantástica, né? Faça o que tem que fazer, mas procura o foco para resolver a causa. E aí, obviamente, né, não pode passar um vídeo aqui que eu não vá voltar ao intestino e falar de intestino, mas a principal causa que leva a essa disfunção de neurotransmissor que gera processo de ansiedade está no intestino, que é o órgão que produz 90% da serotonina que o cérebro usa para propagar as sinapses químicas da felicidade, da alegria, do bem-estar. 50% da dopamina que o cérebro usa é produzida no intestino. Então tem muito a ver com a comida, com a tua alimentação industrializada, refinada, farinha, açúcar, lácteos, tudo isso vai destruindo o teu microbioma, vai gerando um déficit de serotonina e você pode manifestar isso aqui na boca, né? E o que faz com que aquela visão muito segmentada da medicina vai dizer o quê? O que tem a ver a boca com o intestino? Está tão distante uma coisa da outra. Mas quando a gente entende o corpo como algo que está todo interligado, né, numa forma mais, como o Ralph usou, holística ou integrativa, é muito simples de entender, né, que disfunções geradas num órgão pode repercutir em outro. Então é importante isso, tá? Dicas aqui, dicas rápidas. Meditação guiada antes de dormir. Isso te ajuda muito. Bota um fonezinho de ouvido, acessa o YouTube e bota lá, meditação guiada para dormir. Isso ajuda a relaxar, a acalmar. E uma outra coisa interessante, que eu sempre dou como dica para o meu paciente, quando você deitou para dormir, pega um caderninho, uma caneta e anota teus compromissos que você não pode esquecer amanhã. Isso faz com que o teu cérebro desligue desses compromissos. Senão você vai dormir com aquela coisa assim, eu não posso esquecer. Ai meu Deus, amanhã eu tenho 15 coisas para fazer. A partir do momento que tu escreveu, tu pode esquecer. Tu pode esquecer, porque está registrado. Então assim, dicas, né, que nada mais são do que dicas de higiene do sono. Falei aqui só duas, mas apenas hoje era o objetivo entender um pouco do que é o bruxismo, como ocorre o bruxismo, os tipos de bruxismo, tratamentos diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Vamos gravar outro vídeo, porque eu tô louco para falar um monte de coisas aqui, mas vai ficar muito pesado. Então vamos fazer o 2? Vai ter mais de 2, tá se comprometendo aqui comigo, hein? Vamos fazer uma série sobre bruxismo. Dr. Ralph, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer. E, pessoal, gostou? Dá um like. Compartilha, eu vou dizer assim, compartilha com aquele teu amigo que tem bruxismo. Diante das nossas estatísticas aqui, que 80% tem bruxismo, então assim, se você tem 10 amigos, manda para 8. Manda para todo mundo, na dúvida. A chance é de acertar. Gente, abaixo desse vídeo aqui tem um link que você pode acessar para se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. E a semana que vem nós vamos botar então uma dica de saúde do Dr. Ralph aqui, saúde bucal. Fica aqui o meu muito obrigado.